Olá, muito bom dia a todos. Essa é a live das 10h30 da ASIC. Hoje, sexta-feira, 5 de junho de 2020. E o nosso tema de hoje, lições da pandemia à ação social. E a nossa convidada é a Vera Aparecida Anger, que está entrando daqui a pouquinho na nossa conexão. E ela vai falar para a gente sobre as experiências do CEMIC, né? Que é uma instituição que há muitos anos presta serviços muito importantes aqui para a nossa cidade. Então, eu já fiz o contato com a Vera, estou aguardando apenas a conexão com ela e quero aproveitar enquanto isso para fazer um convite para vocês todos para as lives que nós teremos na semana que vem. Na segunda-feira, sobre dívidas rurais, com o Rogério Silva. Na terça-feira, com a Deise Secato, sobre adaptação ao inesperado. E na quarta-feira, quem vai participar com a gente é o consultor Henry Trolio, que falará sobre estratégias para a empresa na crise. Muito bom dia, Vera. Está me ouvindo bem? Bom dia, Jean. Tudo bem? Estou te ouvindo bem, sim. Oh, que bom. Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo, Jean. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse seu convite para conversar aqui conosco, sobre o trabalho que o CEMIC vem realizando aí ao longo já de 42 anos para a comunidade de Cascavel. Agradecer aí em nome da nossa diretoria a você especialmente, ao presidente da SIC, E a todos os colaboradores aí de vocês, Dando um bom dia também a todos aqueles que estão participando da live aí junto conosco. E quero agradecer, eu já vi que a Mari Noro está aqui também. Obrigado, Mari. Os primeiros contatos, foram com ela, Vera? E em algum Exatamente. momento a gente vai ter oportunidade de conversar com a Mari também, Então, só para quem chegou agora, o assunto de hoje, lições da pandemia, ação social, e a nossa convidada é essa que vocês estão vendo, que é a Vera Aparecida Anger, é pedagoga, especialista em fundamentos da educação e educação especial. Ela tem atuação na área social há 20 anos e é atualmente a coordenadora do CEMIC, o Centro de Estudos do Menor e Integração na Comunidade. Vera, para abrir os trabalhos, eu acho que seria importante que você fizesse uma apresentação, para quem nos acompanha, do que é o CEMIC. Qual que é a missão dele, como ele trabalha, como ele funciona, que daí na sequência a gente definir um roteiro e a gente vai seguindo, tá bom? Ok, Jean. Então, o CEMIC é uma entidade, com objetivo social que atende criança e adolescente na faixa etária de 6 a 15 anos. E para além desse trabalho com as crianças, a gente também faz um trabalho bem conectado com a família dessas crianças e adolescentes. Porque nós entendemos que para que a gente possa auxiliar e promover, a gente tem que chegar na família. Porque a criança e o adolescente, ele é reflexo daquilo que ele vive no seu dia a dia, no seu cotidiano, Então, ele traz essas demandas com ele quando ele chega em algum espaço social. Então, traz essa demanda para o CEMIC, traz essa demanda para a escola, leva essa demanda para todo e qualquer contexto social onde ele participa em grupos. E, como educadores, nós precisamos estar atentos a essas demandas trazidas para efetivamente auxiliar. Então, é essa criança, é esse adolescente que chega na unidade, que ele nos dá as dicas efetivamente de como estar trabalhando com essa família. Porque ele traz isso da história dele, ele traz isso na vivência, nos seus atos, e dessa forma, o CEMIC organiza o seu trabalho para atender essas demandas e as demandas daquela família. Porque se houver um indicativo de mudança lá no contexto familiar, certamente
a gente vai conseguir promover essa família. E essa criança, esse adolescente, que ele é recebido e que ele é acolhido com respeito, com amor, com seriedade, onde ele se percebe como sujeito do processo, ele leva isso para dentro de casa, ele também cobra, ele também pede, ele passa a refletir um pouco sobre aquilo que ele vive e com isso ele também auxilia essa família nesse sentido de pensar, de avaliar aquilo que está sendo feito, que está sendo dito dentro de casa, a forma como eles se relacionam. Então, eu acredito que o nosso trabalho ele tem esse objetivo fim, né? De olhar para essas demandas e de efetivamente estabelecer uma ação, uma metodologia de estar atendendo a criança, atendendo a família. Aquilo que a gente consegue no contexto da unidade, a gente realiza por aqui. E aquilo que a gente não dá conta, a gente sabe que hoje Cascavel tem uma estrutura muito grande de serviços aí na área social, né, Jean? Então, a gente procede aí os devidos encaminhamentos para as áreas de atendimento afins. Obrigado, Vera. Eu quero só informar quem nos acompanha que nós iniciamos esse projeto da live da SIC das 10h30 há cerca de 2 meses e até a última terça-feira nós estávamos fazendo de forma presencial, tomando todos os cuidados, né, claro, lá na Sala Paraná, mas em função de a gente precisar redobrar os nossos cuidados, né, para evitar uma situação difícil e protegendo e prevenindo, né, os nossos colaboradores, então a gente decidiu nesse momento fazer essas lives à distância. E eu quero agradecer quem nos acompanha em nome do presidente da Associação Comercial, o Michel Lopes, o vice Genésio Pegoraro e a toda a diretoria. O tema de hoje, lições da pandemia, ação social, e quem nos acompanha é a Vera Aparecida Anger. Viu, Vera, o que nós estamos fazendo é o seguinte, a gente está levando informações de todos os setores que têm alguma relação, né, com a área produtiva e entidades que se relacionam com esse setor, é exemplo do que vocês fazem no CEMIC. O foco é discutir como o coronavírus, a pandemia afetou, né, as entidades, afetou as empresas, e a partir disso encontrar caminhos, né, que indiquem, né, para esse processo de superação que é tão comum a nós todos seres humanos, né? Então é o seguinte, Vera, a crise gerada pelo coronavírus é grave e atinge os mais diferentes setores. Ela tem fechado empresas e elevado os índices de desemprego. Ela afeta também, Vera, o cotidiano do CEMIC? Com certeza, né, Jean? Afeta, eu diria até de duas formas, né? Hoje nós temos uma incerteza muito grande, né, de como será o amanhã, porque com essa pandemia nós temos que pensar um dia após o outro, né, porque muda muito a situação, a disseminação do vírus, né, então, para nós aqui no CEMIC, nós temos a situação interna da instituição, que tem 22 colaboradores hoje, Jean. A princípio, estão todos mantidos. Nós temos alguns recursos que também ainda estão mantidos nesse período, mas você sabe, como toda entidade, a gente sobrevive de doações, de projetos, de participação em chamamentos, de pleito de vários recursos, né, para manter uma estrutura que é muito grande, né? O CEMIC hoje tem 180 atendimentos diários, mais 30 atendimentos semanais que a gente vai estar conversando aí, né, ao longo da nossa live. Então, é uma estrutura grande, demanda de muito recurso e a gente tem conseguido, junto com a diretoria, fazer a manutenção, inclusive, dessa folha de pagamento que não é diretamente ligada aos projetos, mas que é do CEMIC. Porém, nós temos doações, temos parceiros, temos eventos, né, programados durante o ano, que alguns já estão cancelados e os outros
a gente não sabe se eles efetivamente acontecerão ou não, em função do período que podemos ficar aí com restrição das atividades. Hoje, Jean, nós temos um recurso suspenso por 60 dias, né? Nós temos as doações, tem pessoas que doam todo mês um valor, isso está mantido e a gente agradece enormemente. Eu falo sempre que a comunidade de Cascavel é muito solidária, né? Ela olha para o outro, ela tem essa responsabilidade social, esse compromisso. Só que a gente também entende que esse compromisso ele vai ser mantido na medida que a pessoa tiver essa disponibilidade financeira, né, Jean? Então, a gente tem algumas incertezas, isso preocupa a entidade, logicamente, porque a gente espera voltar à normalidade e poder dar continuidade a todo esse trabalho. Mas não tem certeza não tem a certeza como vai ser o momento do amanhã, né? E tem uma outra situação que incomoda e que a gente fica assim bem com uma situação difícil de ser resolvida, que é a das famílias, né, Jean? Porque tem a situação da unidade, que ela é gerida como uma empresa também, porém, com recursos que a gente depende, né, do poder público, de projeto privado, de doação de pessoa física, de pessoa jurídica. E nós temos também a demanda das famílias que chegam aqui dizendo que já perderam o emprego, que já reduziu o salário, que está com uma situação complicada em casa. E quando essas crianças agora é uma situação mais complicada em função da pandemia, mas numa situação de normalidade, a gente consegue atender essa família porque as crianças estão aqui, elas vêm no contraturno escolar, elas têm alimentação garantida, têm todo o aprendizado, ficam aqui na instituição. Hoje elas estão em casa, né? Estão em casa, e algumas famílias trabalhando. A gente tem monitorado isso, mas não sabe efetivamente como está essa situação. Então, eu te diria que no momento, em termos de recurso, a gente já teve alguma perca. A nossa maior preocupação é se na sequência já... Estou te falando, deu um será, probleminha aqui. Né? As coisas aquilo que a gente precisa fazer, os eventos, as promoções, se elas vão acontecer ou não, né? Então, é um momento de incerteza muito grande. Obrigado, Vera. O CEMIC também precisa rever os seus atendimentos, né? O que essencialmente mudou e que recursos vocês empregam, Vera, para minimamente fazer com que as atividades prossigam? Então, já desde que toda essa situação começou, a gente precisou efetivamente ter muitas mudanças internas, até para cumprir, né, as orientações das autoridades de saúde, com os decretos. E como nós somos um serviço essencial, nós somos da área social, nós também não podemos parar totalmente o trabalho, né? Quem é linha de frente aí na pandemia tem que continuar, tem que dar assistência para as famílias, tem que acolher, tem que fazer a sua parte, né? Então, as autoridades, os médicos fazendo a parte dele, a ação social fazendo a sua parte, todo mundo aí se dando as mãos. Então, nós hoje estamos atendendo o nosso público de forma virtual. Nós temos um plantão de atendimento do serviço social e apoiado também pela parte pedagógica, que liga semanalmente para as famílias, liga também, fala com as crianças, fala com os adolescentes, para saber como é que está esse momento lá na casa deles. Se eles estão precisando de auxílio, de apoio, de ajuda financeira, de cesta básica, o que está acontecendo naquela família. E dessa forma, a gente consegue detectar algumas situações e auxiliar. Tem pessoas também muito fragilizadas emocionalmente. Então, nós estamos trabalhando nesses casos com atendimento individualizado, quando a pessoa precisa ser atendida, quer por uma situação emocional,
quer por uma situação de necessidade, que ela precise, de repente, de uma cesta básica, de um encaminhamento de alguma documentação. Nós estamos trabalhando com horário agendado, aí a pessoa vem até a unidade, seguindo todo o protocolo, uso de máscara, álcool em gel, atendimento individualizado, e o profissional responsável por aquela demanda atende e faz os devidos encaminhamentos. Inclusive, Jean, a gente está monitorando um pouco essa questão da escola, para saber se efetivamente as crianças estão conseguindo acompanhar, se não estão. Efetivamente, essa não é a nossa área de atuação, mas a gente sabe que a criança, de repente, não tem uma internet boa, né? Não tem um equipamento bom, um celular ou uma TV, e estamos preocupados se está chegando até ela, né? Essa atividade, esse conhecimento, porque a gente sabe de todo o esforço da educação em manter algum vínculo, alguma coisa no sentido da aprendizagem, né? Porque a gente está aprendendo com essa educação à distância, não é o nosso normal isso. Então, nós, inclusive, estamos fazendo contatos com algumas escolas para dar um suporte, conversando com os diretores, para que acompanhem um caso ou outro mais específico. Então, a gente está, dessa forma, fazendo o nosso suporte. Então, nós já distribuímos aqui cestas básicas, kit de higiene para essas famílias, né? Encaminhamos para os serviços que elas têm necessidade. E dessa forma a gente está mantendo o vínculo, que é muito importante, porque depois como é que essa criança retorna? E daí nós temos um grupo, Jean, que é mais específico, que é de ginástica artística, que eles são atletas, né? Então eles precisam participar de competições, eles já têm um alto nível ali de rendimento, né? Nesse caso, desse grupo, a gente está montando material, né? Montando treinamento, encaminhando para as crianças, eles realizam as atividades e nos devolvem através de um grupo de WhatsApp para que a gente acompanhe e monitore. Para que eles não retornem sem a possibilidade mínima, né, física e de dar continuidade àquele trabalho que já está bem avançado. Então, não é igual, não é 100%, mas a gente tem conseguido manter um vínculo, que eu acho que nesse momento é o mais importante, né, Jean? E manter essas crianças também ocupadas em casa, tendo um tempo para aquilo que antes era da rotina delas e que, infelizmente, né, pelo vírus deixou de ser, né? As nossas rotinas mudaram, né? Então nós estamos tentando manter a rotina dessas famílias, né? Fazendo uma escuta, atendendo, orientando. Tem famílias que estão vindo até a entidade, Jean, para realmente assim serem ouvidas. Porque muda muito o emocional da gente nesse momento, né? Você já pensou, você está em casa com os seus filhos e está te faltando a comida, está te faltando dinheiro para pagar suas contas. É uma coisa muito complicada de administrar, né? Obrigado, Vera. Agradecer a todos que nos acompanham. Pessoal, vocês vão perceber uma tremidinha de vez em quando do meu lado aqui da tela, da parte de cima, porque eu estou com um probleminha, viu, Vera, aqui no suporte. Então, de vez em quando, eu vou ter que dar uma mexidinha aqui, tá bom? Ah, não tem problema. Mas a gente vai seguir. A gente tem... O tempo de live é de 1 hora, tá? A gente vai chegar até o fim, pode ter certeza. Tenha fé, Vera. Ah, sim, com certeza. Viu? A live é uma Então, coisa bem natural, né, Jean? Então, é, tem um monte de é, imprevistos, né? isso. A gente tenta deixar da forma mais espontânea possível, né? Então, Aham. essa é a live das 10h30 da SIC, hoje, sexta-feira, 5 de junho de 2020. E o nosso assunto é lições da pandemia à ação social. E a nossa convidada é pedagoga, especialista em fundamentos da educação e educação especial, com atuação na área social há 20 anos, é atualmente coordenadora do CEMIC, o Centro de Estudos do Menor e Integração na Comunidade. Ela é a Vera Aparecida Anger, que tão prontamente aceitou o nosso convite de participar desse encontro. Muito obrigado mais uma vez, Vera.
O que eu quero, nessa linha que você acabou de falar, de uma forma muito assim, superficial, você tocou nessa questão dos recursos digitais. Vocês têm empregado aí o home office, videoconferências, para poder dar andamento às atividades de vocês, Vera? Sim, Gia. Nós estamos hoje trabalhando com os colaboradores em escala, né? Nós temos colaboradores do grupo de risco afastado, 100% afastado, porque devido à função não consegue fazer o home office, né? E aquele colaborador que consegue, a gente tem mantido dentro do possível, né, esse trabalho. Nós também temos feito videoconferências, né, especialmente com a diretoria, porque nós temos aqui reuniões semanais e mensais com a diretoria, onde a gente discute, né, os caminhos, as diretrizes da unidade, onde a gente toma a decisão. E a gente não pode ficar sem fazer isso, né, Jean? Então, nós temos realizado videoconferências e temos também ofertado, através da ação social, está disponibilizado hoje muitas lives, muitos treinamentos, cursos, né, através de videoconferências, através de lives. Então, nós temos possibilitado, né, para que os colaboradores realizem essas atividades e isso é contabilizado, então, como hora de trabalho. Porque a gente atualmente está usando o banco de horas, né, que hoje, pela legislação, tem uma possibilidade aí de ser resolvido num período de 18 meses, né? Como nós somos um grupo grande, né, Jean, então a gente tem se organizado dessa forma. Escala de trabalho, home office, quem pode, participa aí dos grupos, né, de estudos e a gente aqui na unidade, então, está contabilizando, está auxiliando também para que as pessoas possam se manter aí numa rotina de trabalho um pouco diferente, né? Eu quero fazer um convite também para quem nos acompanha, se quiserem participar de alguma forma, quiserem interagir com a Vera, vocês podem mandar as perguntas aqui que ela responde, tá bom? Vera, criada há mais de 42 anos, a entidade em que você atua já assistiu a mais de 20 mil pessoas, né? Quem é essencialmente o público que vocês atendem e qual é efetivamente o propósito de vocês? Agora ficou bem baixinho a sua pergunta aí, viu, Jean? Quer que eu repita? Não, agora tá melhor. Você pode repetir, por favor? Tá bom. Você quer que eu repita a pergunta? Por favor. Quero. Tá, deixa eu ver se é o meu sistema aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Eu falei que o CEMIC foi criado há 42 anos, que já assistiu a mais de 20 mil pessoas, né? Você falou disso lá no começo, viu, Vera? Mas eu gostaria que você aprofundasse, né? Qual é essencialmente o público de vocês e qual é, né, efetivamente o propósito do CEMIC? Então, o CEMIC foi criado em 13 de outubro de 1977. Então, como você disse, 42 anos, né? Agora, em outubro, faremos 43 anos de atendimento. E esse atendimento é para criança e adolescente de 6 a 15 anos, que estejam em situação de risco ou vulnerabilidade social. Esse é o público que chega até aqui para o atendimento. Então, aquela criança que está em situação de vulnerabilidade social é aquela criança que a gente atende na forma preventiva, né, Jean? Então, é uma criança que ela não está ainda no risco social. Então, ela é um público que nós chamamos de preferencial do serviço. E aquela que está em risco é o público prioritário, que é aquela criança que sofreu ou sofre algum tipo de violação de direitos. Então, esse público chega aqui encaminhado já pelos serviços da rede do município, tá? Através do CREAS, que é um serviço especializado, ou do Conselho Tutelar,
Existe um protocolo para a chegada, né, da criança e do adolescente no serviço, que é através de uma referência. E quando isso não acontece através desses serviços que vem a referência identificando esse público, especialmente o prioritário, pode acontecer dessa família chegar até aqui, diretamente. Então, essa família também é atendida. Nós temos uma equipe técnica que faz a avaliação dessa família e, posteriormente, Jean, identificado esse público, se ele é preferencial ou se ele é prioritário, é feito esse mesmo documento, que é a referência, e isso é discutido com a técnica de referência do CRAS. Nós, por região, somos referenciados a um CRAS. Nós somos aqui do CRAS Periolo. Então, nós temos um contato semanal com essa técnica, onde a gente discute todos os casos. Até porque o serviço ele é um só, né? Ele é dividido. Né? E nós alimentamos também um sistema, que é um sistema municipal, que é o IPM, e ele precisa estar com as informações adequadas, corretas, né? Então, esse ajuste, esse trabalho é feito em conjunto com o CRAS, né? E hoje, a entidade, ela tem que ter, pelo termo, lá, pelo convênio que nós assinamos com o município, como a gente recebe recurso público, nós temos que atender 50% de público prioritário, ou seja, é aquela criança, aquele adolescente que já está no risco, que ele sofreu alguma violação de direitos. Hoje nós temos 53% desse público na unidade. Os demais são público preferencial. Essa violação de direitos, a gente entende assim, é quando a criança ela tem qualquer direito negado ou negligenciado. Então, se essa criança está sofrendo algum tipo de violência, quer seja física, quer seja verbal, violência sexual, trabalho infantil, de repente ela está sendo exposta a esse trabalho para auxiliar na renda de casa, se ela está afastada da escola, né? Porque a escola é um direito da criança, é uma obrigação, é um dever do pai, né? Da mãe, de manter. Então, tudo isso a gente avalia e acompanha. E aquele público preferencial é aquele público que a gente entende que pode chegar a ser de risco, né, gente? Então, uma criança que de repente fica um longo tempo sozinha em casa, que estuda um período e não tem uma outra ocupação no outro período, né, para fazer, que a mãe e o pai trabalham fora, ou que tem alguma situação ali no contexto familiar que possa comprometer o desenvolvimento dessa criança. Então, esse especialmente é o público que chega até o CEMIC hoje. É o público do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é o serviço que a gente oferta no CEMIC, né? E o propósito desse serviço, desde a sua criação, né, foi um só: auxiliar e promover essa família, né? Então, esse propósito já existia lá quando o CEMIC nasceu, né? E a gente mantém esse propósito ainda vivo, né, Jean? Eu digo que infelizmente, né? Porque se não tivesse essa demanda social, então há 42 anos atrás tinha essa demanda social e hoje ela ainda permanece. É claro que a gente tem um outro olhar para essas demandas, né? Outros serviços são ofertados, mas o nosso foco, o nosso objetivo é dar a essa família, a essa criança, a esse adolescente um atendimento de qualidade para que ele possa ter essa promoção de pessoa, essa promoção de ser humano, né? Que é de se valorizar, que é de fazer boas escolhas na vida, que é de refletir o seu contexto social,
porque muitas vezes a pessoa está inserida num contexto de tanta violência, de tanta negligência, de tantas perdas, de tão poucos valores, que ela acaba fazendo algumas escolhas que a gente entende que não seriam as mais corretas. E quando ela vislumbra uma outra possibilidade, quando ela percebe que ela pode escolher um outro caminho, que ela é tratada diferente, que ela é considerada no processo, que ela é olhada, que ela é ouvida, né? Que ela tem essas necessidades valorizadas, porque de repente a criança traz uma demanda de sentimento, de desejo, que a família não considera, e essa coisa de você não considerar e continuar, né? Eu não considero hoje, eu não considero amanhã, eu não tenho tempo para você, eu não te escuto, pode gerar, né, uma série de demandas que ela vai buscar. Ela vai buscar lá fora, de uma outra forma, com os amigos, com os grupos de convívio, e nem sempre ela está preparada para isso, porque a família, ela precisa conduzir o processo de educação no sentido de preparar para a vida, né, Jean? De preparar essa pessoa, esse filho, para a vida, independente da classe social, independente do que eu tenho de dinheiro, né? Eu acredito que os valores, o respeito, o amor, a solidariedade, isso não tem classe social. A gente precisa, no dia a dia, ensinar aos filhos, né? Através do sim e do não, o que é certo e o que é errado. E nós prezamos muito por isso aqui no CEMIG. Tanto é que, assim, as nossas crianças amam estar aqui, amam esse espaço. Eu tenho certeza que muitas famílias estão nos ouvindo e elas estão sentindo muita falta, assim como nós estamos, né, sentindo falta delas aqui. Porque é isso, é um ambiente de amor, de carinho. Então, é uma afetividade que transborda, Jean, que ela modifica, que ela possibilita e que ela oportuniza. Porque quando a gente tem amor e garante minimamente a presença desses valores para a pessoa, eu acredito que não tem como a pessoa não fazer uma boa escolha na vida. Ele vai ser pedreiro, ele vai ser advogado, ele vai ser médico, mas ele vai trazer no coração, né, a lembrança daquilo de bom que ele viveu. Quer seja o médico, quer seja o pedreiro, quer seja o jardineiro, né? Então, acho que nós trabalhamos muito nesse resgate, Jean. Né? A gente precisa ouvir, a gente precisa dar atenção. Eu acho que o mundo parou por conta disso, Jean. A pandemia veio para o mundo parar, né? Então, tem uma coisa boa nisso também? Acredito que tem. A gente está olhando o outro hoje diferente em função de tudo isso, né? Nós já tínhamos essa prática aqui com o nosso público, com a nossa criança, com o nosso adolescente, né? E a gente que trabalha, a gente leva isso para dentro da nossa casa, a gente leva isso para dentro da nossa família. Eu acredito piamente nisso, né? Mas eu acho que a coisa estava muito louca, assim, a gente estava vivendo com o pé só no acelerador. Então, esse pé no freio, eu acho que é uma revisão da nossa vida, é uma revisão do nosso trabalho, e é uma revisão de como eu tenho que me relacionar com o outro, que o outro ele tem o mesmo direito que eu tenho. Esse eu e esse outro pode ser eu, pode ser você, mas é qualquer pessoa. E nós aqui no CEMIG, Jean, nós tratamos da mesma forma a nossa criança, o nosso adolescente, a nossa família, o nosso colaborador, o nosso presidente e o mendigo que bate no portão para pedir uma comida, um copo de água. Então, eu não tenho medo de dizer isso para você. Porque se você um dia vier aqui ou vier alguém aqui, vai viver essa experiência. Todo mundo aqui é acolhido e tratado da mesma forma. Então, eu digo para você que nós aqui do CEMIG, os colaboradores, que são as pessoas que trabalham aqui, elas só permanecem aqui se elas tiverem um sentimento: amor a essa causa. Senão não dá, né?
E essa identidade você percebe na pessoa. Então eu digo, fica quem gosta, quem se doa. É diferente o trabalho que a gente executa, é diferente de um trabalho de escritório. Você tem que ter contato, você tem que se relacionar, você tem que ter vínculo. E é nesse momento que você ensina um pouco e que você aprende muito, né? Aprende muito do outro. Então, é isso. Ô Vera, você está me ouvindo bem? Você Tô. está ouvindo bem? Então peça Sim. para o teu pessoal aí, dá uma mexidinha no teu aparelho. Você tem alguém que está te auxiliando aí, né? Peça para que dê Não, uma aumentadinha no volume, que para mim aqui ficou bem baixinho. O pessoal de casa eu acho que está ouvindo bem, porque ninguém comentou nada aqui. E se não estiver ouvindo bem, por favor, comente. Ou deve ser um probleminha de conexão, vamos tocar o barco, né? Eu recebi uma pergunta aqui, que você deve estar vendo aí também, né, hein, Vera? A Mari Noro está participando aqui e ela está pedindo, e gostaria que você explicasse como é que funciona o voluntariado no CEMIC. nós atuamos hoje com um número grande de voluntários. Nós temos 42 voluntários atualmente, né? Desenvolvendo atividades aqui em todas as áreas, Jean. Nós temos, então, voluntários que atuam em vários setores da unidade. Esse trabalho do voluntário, ele é muito importante para a unidade, porque ele desonera a instituição. Nós temos 22 colaboradores e não conseguiríamos dar conta desse trabalho sem esse voluntariado. Então, o voluntário que vem aqui, ele conhece a unidade, esse é o primeiro, é a primeira preposição, conhece a unidade e vê qual setor que ele mais se identifica com o trabalho. Então, nós dificilmente, Jean, colocamos assim o voluntário para atuar diretamente com as crianças e com os adolescentes. Então, para que isso aconteça, a gente faz algumas exigências para esse voluntário. Porque, de repente, a pessoa começa um trabalho, não dá continuidade, tem uma frustração muito grande ali para as crianças, para os adolescentes, quando essa pessoa sai ali da situação, sai da rotina dela, né? Então, a gente avalia um pouco melhor quando o voluntário tem a demanda de trabalhar com criança e com adolescente. Mas nós temos hoje voluntários que nos auxiliam na cozinha, que auxiliam no setor Nota Paraná, que auxiliam na panificadora, né, nos eventos, nos bazar do CEMIC. Então, é uma força de trabalho muito significativa e que tem um resultado grande na instituição, no sentido da participação dessas pessoas da comunidade, no sentido de que eles compreendam e também levem esse trabalho, né, para a comunidade de Cascavel, e que também ela não tem esse custo financeiro. Então, se também não fosse o apoio desses voluntários, a gente não conseguiria, com o número de colaboradores, manter todo esse trabalho aqui da unidade. Muito bem. Me corrija, viu, Vera, se eu estiver errado, mas o começo do CEMIC foi pelo Padre Armando, né? Com a parceria do Willo Bresolim, é isso, né? E esses dois deixaram um grande legado para vocês, né? O que o trabalho e a motivação desses dois deixa como inspiração para essa grande família que é o CEMIC? Já eu falo que o Padre Armando ele foi realmente iluminado, né, por Deus, por perceber a necessidade das famílias aqui, que ele pensou no CEMIC porque na época, em 77, tinham muitas famílias aqui próximas, né, do bairro São Cristóvão, que efetivamente não tinham como trabalhar, porque não tinham como deixar as crianças passavam necessidade, não tinham o que comer. Era uma situação, assim, pelos relatos, né, que não tinha muito o que fazer. Então, ela teve essa brilhante ideia de criar essa unidade para acolher essas pessoas e possibilitar que essas famílias
pudessem sair para trabalhar, deixando as crianças seguras, né, num ambiente onde elas recebessem aprendizado, alimentação, assistência efetivamente dos profissionais, e assim surge o CEMIC. Então, eu digo que o Padre Armando deixou, né, um legado muito grande, que foi abraçado por outras tantas pessoas, especialmente o Dr. Ilo, né, que ficou 25 anos à frente do CEMIC, ficou 18 anos na presidência e 7 anos como vice-presidente, né, Giane? E falar dele é falar o quê, né? Falar de um amor incondicional, de um ser incrível, né? Eu falo que ele foi o nosso pai aqui no CEMIC, né? Eu tive a bênção de trabalhar aí durante muitos anos com ele. E assim, além dele ter esse envolvimento pessoal e particular com a unidade, o compromisso para que essa unidade fosse à frente, que crescesse, que nada faltasse, ele tinha já um olhar, um amor por essas crianças, que é uma coisa incrível. Para você ter uma ideia, ele se preocupava assim, se a criança, se no dia do Natal, ou no dia de Natal, no dia das crianças, ele não admitia que as crianças não tivessem presente. Então ele já me ligava: Vera, como é que estamos? Vai ter presente para as crianças, senão vamos providenciar. Então, assim, um amor, eu falo que ele ensinava a gente em cada palavra que ele proferia, né? Porque o presidente, o diretor, os diretores, né, as pessoas que fazem parte da diretoria, elas são voluntárias também, né, Jean? Nós estávamos há pouco falando dos voluntários e não inserimos, né, essas pessoas da diretoria que voluntariamente doam o seu trabalho, assumindo um grande compromisso, porque o presidente ele responde legalmente pela unidade, né? Então, eu te digo que o Dr. Ilo, ele tinha como prioridade na vida dele o CEMIC. O CEMIC foi, continua sendo uma extensão da casa dele, né? Porque ele levou isso para casa, né? A esposa dele auxiliava, estava sempre presente, os filhos, os netos, e essa presença do Dr. Ilo, ela ainda hoje ela é real nessa unidade, né? Nós temos a filha dele, a Márcia Bresolim, que nunca deixou o CEMIC, né? Depois dele, da ausência dele, ela ficou sempre na diretoria, atuando, auxiliando, né? E muito envolvida com as questões da unidade. Então, eu digo assim que ele construiu um legado de amor que permanece, né? Então, a gente é muito grata a ele e a família, né, Bresolim, por tudo que foram, o que fizeram e o que continuam fazendo para que essa unidade continue realizando esse atendimento que transforma, que muda, que oportuniza a vida de tantas pessoas que por aqui passaram e que estão hoje aqui na unidade ainda, né? Então, eu acredito que esse legado de amor, de carinho, de doação, ele é levado por esses voluntários, né, Jean, que atuam. Toda a nossa diretoria, ela é voluntária. Hoje nós temos o presidente atual da unidade, é o Fernando Luiz Louro, que foi, inclusive, a pedido do Dr. Ilo, né, quando ele já estava deixando, né, por questões de saúde a unidade, né, e ele pediu que ele tocasse a unidade, e esse convite foi aceito com muito amor por ele e pelos demais diretores. Então, nós também, enquanto colaboradores, somos gratas, né, a todas essas pessoas que se dedicam de forma voluntária e que também confiam no nosso trabalho enquanto profissionais e que estão aqui nos dando suporte, ajuda necessária para tocar uma unidade tão grande quanto essa. Então, sem essa presença dessas pessoas, seria quase impossível, né?
porque é um grande desafio para a gente. E contar com o apoio, com a participação, com a presença aí, de diretores envolvidos, de presidente envolvido, nos dá uma segurança muito grande. Então, eu digo para você assim que a gente é grato, né, ao Padre Armando quando teve essa feliz ideia, né, e na sequência os demais diretores e presidentes. E eu acredito que a comunidade de Cascavel é muito grata por esse trabalho, porque essa unidade acolheu e atendeu já mais de 20 mil crianças e adolescentes, né? E desses, já, a gente não tem um número estatístico, né? Mas a gente sabe, por depoimentos, por retornos aqui na entidade, que muitas dessas crianças e desses adolescentes tiveram aqui no CEMIC a oportunidade de fazer uma revisão da sua vida, das suas escolhas e se tornarem pessoas de bem, pessoas de valores, independente da profissão, né? Como nós falávamos antes, né? Não é aquele lugar que a pessoa alcançou só, né? Que de repente essa posição ela te propõe um conforto financeiro, uma tranquilidade maior na tua vida, né? Mas eu digo assim, aquele ser que a pessoa se transformou. Se você se transformou num médico e você é um bom médico, né? E passou por aqui, eu acredito que tem um pouquinho de nós lá. Se você é um policial e é um bom policial, tem valores morais, né? Então, a nossa busca é contribuir para isso, Jean, para que a pessoa efetivamente tenha boas escolhas, né? E tenho certeza que a dos nossos diretores é essa também, mas que a pessoa não perca a essência, né? Não perca o valor, não perca aquilo que é o mais puro que a gente tem, né? Que é o amor, que é o carinho pelo próximo, independente da situação que eu esteja. Porque se eu estou numa situação mais privilegiada e posso ajudar alguém também a superar uma situação de maior vulnerabilidade, eu devo, posso, né? E tenho que fazer aquilo pelo outro, né? Ouvindo você falar, Vera, e eu tive várias passagens, felizmente, com o seu Milo Bresolin. Ele foi presidente da SIC lá em 1975. Claro, eu não estava lá nessa época, eu era gurizinho, né? Mas eu tive a oportunidade de, pela minha passagem na SIC, ter vários contatos com o Milo. E realmente, além de um grande empresário, uma pessoa de um coração enorme que deixou um legado extraordinário, uma pessoa de um coração incrível. E como você disse, né, a família dele abraçou o projeto do CEMIC, né? Eu tenho um contato maior com a Márcia, com o Zé Atílio, né, com o João, e eu percebo que eles estão sempre muito integrados, né, os trabalhos e as ações que o CEMIC desenvolve. Eu, como todos a Anasic, nós temos uma dívida imensa de gratidão com o seu Willo, porque ele foi uma referência e continua sendo uma referência moral para todos nós. Então, aonde ele estiver, ele pode ter certeza que tem gente por aqui que lembra com carinho de tudo que ele fez pelos mais diversos movimentos dos quais ele participou. Fernando Noro, né, o presidente, ele fez uma menção lá no começo de um agradecimento à SIC por ter convidado vocês para essa live. O agradecimento é todo nosso, Vera. É um canal que a gente criou e a gente se sente muito orgulhoso em poder mostrar para a nossa comunidade, né, trabalhos tão bonitos, tão nobres quanto esse, né, que vocês executam. E só para lembrar que esse material, Vera, vai ficar disponibilizado depois no YouTube, né, no canal de YouTube da SIC, a SIC Cascavel. A gente vai disponibilizar para vocês também e para todas as pessoas que acompanham a Associação Comercial. Tem uma outra questão aqui, Vera, que vocês costumam ser bem criativos, né, para conseguir recursos para manter a instituição. Entre eles, pelo que eu lembro, estão bazares, eventos gastronômicos, né, destinações as mais diversas. O que mais compõe, Vera, esse leque de ações para conseguir, todo mês, fechar a conta no azul? Então, além dos recursos públicos, além dos projetos que a gente, né, movimenta para manter a unidade, para manter uma oferta diferente de atividade para essas crianças, né?
Nós temos aqui na unidade o Bazar, como você citou. Nós temos alguns eventos, inclusive um dos eventos que já está cancelado para esse ano é a 7ª edição do Caldos e Sopas. Temos o setor do Nota Paraná e a panificadora. Então, esses setores nos ajudam financeiramente a manter, não é suficiente para manter toda a unidade, então tem as doações, tem os projetos, tem os recursos públicos, que nem sempre com tudo isso fecha no azul, né? Nem sempre, às vezes a gente ainda fecha no vermelho, mas consegue manter o trabalho. E agora, efetivamente, como eu te falei no início, nós temos algumas incertezas e algumas preocupações, porque tudo está mais devagar, né, Jean? Então, hoje nós estamos com o bazar aberto, atendendo tanto as famílias quanto a comunidade. E, como você falou, temos que ter criatividade. Então, nós estamos fazendo, assim, várias promoções, várias liquidações, sorteios do bazar, doações, né, para aquela pessoa que precisa e que realmente está cadastrada aqui, que são as nossas famílias, né? Jamais a gente cobraria, especialmente num momento como esse, que a pessoa está precisando de apoio, de ajuda, mas a gente está mantendo com um controle, né, de pessoas, né, com todos os cuidados, como o comércio em geral. Estamos mantendo o bazar aberto para que tenha alguma receita, né, das ações que a gente tem na entidade. Estamos mantendo a panificadora, onde a gente faz bolacha, pão, macarrão. Já fica aí o convite para vocês ligarem para o CEMIC, virem conhecer os nossos produtos. E também o Nota Paraná, que é aquele programa do governo que a gente é cadastrado e a gente recolhe hoje em mais de 600 pontos aí do comércio de Cascavel os cupons fiscais. Aquele cupom que você faz a compra e não insere o teu CPF, ele pode ser doado para uma entidade. Então, aquele que é doado para o CEMIC, a gente lança, tem um sistema, né, próprio de lançamento, e ele retorna, uma parte dos impostos retorna para o CEMIC em valores que são utilizados dentro do projeto. Então, dessa forma, a gente está conduzindo, né, esses setores, está mantendo ativo, mesmo que a arrecadação é menor, está mantendo, assim como o atendimento às famílias de forma virtual, às crianças e adolescentes na medida do possível. E esse ano, até te peço permissão para fazer uma divulgação aqui, Jean. Como a gente não vai conseguir fazer o evento do Caldos e Sopas, nós pensamos em uma promoção que é uma venda de inulines. Então, como é frio, a gente consome esse produto durante o ano, nós vamos fazer uma promoção que começou agora no mês de junho e vai até o mês de julho, 31 de julho, que a gente está produzindo aqui um inholine caseiro, delicioso, inclusive, e que a pessoa pode vir e retirar aqui no CEMIC, ou a gente entrega na residência, no conforto aí do lar da pessoa. A partir de 2 quilos nós fazemos a entrega e cobramos uma taxa de R$5. Então, não só o inholine, como outros produtos ali produzidos na panificadora, a gente entrega. E a gente fez para essa promoção da inholine, para que ela substitua o Caldos e Sopas, o ingresso, Jean. Então, você pode comprar um ingresso de 1 quilo de inholine por R$30 e retirar aqui no CEMIC, ou comprar um ingresso de 35 e a gente leva até a tua casa. Então, a gente espera que com essa promoção a gente consiga acessar as pessoas para ajudar, e a gente também vai ofertar um produto que é de grande consumo nessa época, né? Tanto delivery como aqui no CEMIC.
porque nós não podemos, né, Jean, não fazer nada. Nós precisamos dos recursos para manter a unidade e a gente sabe que tudo isso vai passar, que a vida vai voltar ao normal, talvez um normal diferente, mas que vai voltar. E nós precisamos estar aqui prontos, fortes para receber as nossas crianças, os nossos adolescentes, as nossas famílias novamente. E, de repente, precisamos ainda mais, porque provavelmente eles estão ou estarão muito mais fragilizados, assim como eu, assim como você. Quem não está, né, com alguma fragilidade nesse momento, né? Então, mais uma vez, nós pedimos aí o olhar da comunidade de Cascavel, a ajuda, o apoio que sempre nos foi dada, né, nessa promoção de vendas de New. E eu quero dizer, aproveitando aí, Jean, dizer para você assim que não faltou solidariedade, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Aqui no CEMIC nós recebemos muita cesta básica de doação, Jean, produto de limpeza, roupa, calçado, pessoas ligando, né, para ver o que a gente precisava para doar para as famílias. Então, eu acredito assim que tem muita coisa boa também acontecendo, né? E a gente vai ter que aprender a olhar para essas ações, a olhar para essas atitudes, a trazer isso para a nossa vida, né? A mudar o nosso eu, a fazer mais pelo outro que tem menos, né? Se hoje a gente tem trabalho, tem a disponibilidade de trabalhar no conforto da nossa casa, de home office, né? Olha que coisa linda, né? Você pode, eu de repente posso, mas tem aquela família que não pode, que tem que pegar o transporte coletivo, que tem que enfrentar o dia a dia, que não traz dinheiro suficiente para casa. E nós precisamos ajudar essa pessoa nesse momento. E eu vou te dizer, Jean, de uma experiência vivida aqui na unidade. Nessas ligações que a gente faz para as famílias, a gente pergunta, né, se a pessoa está precisando de uma cesta, está precisando de alguma coisa. Eu sei que eu já mudei de assunto, né, Jean, mas é assim. E tem gente, Jean, que diz assim para nós, não, muito obrigada, nesse momento a gente não precisa. Então, isso é resultado, né? É resultado do dia a dia das pessoas, é resultado do nosso trabalho, eu tenho certeza disso. É resultado da ação de muitos empresários, de muitas pessoas de bem que fazem a diferença na vida das pessoas, né? Tanta gente aí que leva uma marmita lá na rua para aquela pessoa que não tem. Ela gastou o tempo, ela gastou o dinheiro, ou se ela não teve o dinheiro, ela se reuniu com os amigos para fazer isso. Então, eu penso que a gente tem que tirar desse momento lições devidas, né? Porque tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem muita coisa boa que está brotando aí de lugares que você nem esperava que acontecesse. Então, eu digo que eu me inspiro nessas ações, sabe? Para continuar o meu dia a dia, para continuar esse trabalho que a gente faz, que não é fácil, tá, Jean? Mas que é lindo, que é encantador, que dá força, né? Que estimula a gente a continuar vivendo. Então, aí, nosso convite para quem está nos ouvindo, liguem aqui no CEMIC, 3227-4729, né? Façam a sua reserva de Inuline, que o frio está chegando. E nós estamos dispostos, né, a ajudar você a saborear uma sopa deliciosa e você assim ajuda o CEMIC a continuar esse trabalho tão lindo, né, que tem 42 anos de existência. Obrigado, Vera. Tenho certeza que o pessoal vai ligar sim e vai colaborar. Eu quero fazer uma menção aqui para a Márcia Brisolin, que participou ativamente da nossa live. Muito obrigado, Márcia. Inclusive com mensagens, viu, Vera, de reconhecimento ao trabalho de todos vocês, que ela considera pessoas especiais para estar tocando esse projeto que teve um envolvimento tão amplo do seu Ilo, que tem um envolvimento da família Brisolin, de tantas famílias cascavelenses, né,
que entendem a importância disso. Nós estamos chegando no fim do nosso tempo, Vera, temos apenas 20 segundos. Eu quero agradecer não. mais uma vez e parabenizar em nome do CEMIC, em nome da diretoria da SIC, do presidente Michel Lopes e do vice Genésio Pegoraro. E parabéns a todos vocês. Mas estamos encerrando mesmo? Sim. Só dá tempo de você dizer tchau, Vera. Então, muito obrigada novamente.